Agora que você falou isso, eu tô lembrando. Você começou a tua rede social com um Instagram de maternidade, não foi isso? Sim, então, o Belas Mães, ele veio em 2015. Olha que louco. Quando eu engravidei, em 2014, na verdade, o que que eu pensei? Eu falei, meu, não tenho dinheiro pra fazer nada estético depois da gravidez. Eu sou muito vaidosa, olha que louco. E eu também não tenho dinheiro pra comprar roupa pra mim nem pra minha filha direito. Então eu vou fazer um Instagram materno que tava naquela época tipo de lojas dar coisas. Uhum, os recebidos. É, e aí eu fiz e comecei a postar coisas da maternidade, depois que ela nasceu em 2014, isso muito antes de pensar em trabalhar com sobrancelha. E em 2015, eu já estava morando em São José do Rio Preto e trabalhando nessa clínica. Era março, abril de 2015. A minha mãe desapareceu e ela, a minha família é de São Paulo. Aí a minha mãe desapareceu numa segunda-feira. Pô, chegou de madrugada, ninguém achava minha mãe. Meu pai começou a ir nos hospitais de São Paulo, no IML, ver se tinha alguma coisa. A princípio, a polícia só vai atrás depois de 24 horas. Então, depois de 24 horas, começou a busca pela minha mãe. E eu lembro que era quarta-feira. Eu falei, bom, minha mãe não tinha aparecido ainda, já eram 3 dias. Eu falei, eu vou para São Paulo para dar força pro meu pai, para dar força para minha família, tudo. Vim para São Paulo, nós não achamos a minha mãe depois disso ali. E aí eu postei na minha rede social que a minha mãe tinha desaparecido. Aí na quinta-feira, a Gabriela Pugliese postou. E naquela época, tipo, o auge, porque não tinha blogueira, não tinha essa. Ou era Tássia ou era Gabriela. Eram as duas referências. Ela postou da minha mãe, eu fiquei super feliz. Aí a Bela Falcone postou também. E nisso, o Datena, gente, olha que Você louco. tá brincando. Não. O Datena me ligou. Falou, olha, sua mãe tá desaparecida, eu vou mandar uma equipe aí na casa dos seus pais pra fazer uma matéria pra gente achar sua mãe. Beleza, aí foi a equipe do Datena. Aí postou foto da minha mãe, fizeram uma matéria mesmo, postando foto, número de telefone para as pessoas entrarem em contato, placa do carro que ela saiu de casa. Aí na sexta-feira, um cara ligou e achou minha mãe, lá em Indiana, tipo 450 quilômetros de São Paulo. E minha mãe tava totalmente desnorteada, teve um surto mental, assim, de memória, e ela não queria viver, eu não queria lembrar mais da vida dela, porque, de novo, imagina minha mãe, criou 5 filhos, nunca trabalhou. Eu imagino o surto dela, eu também teria ido embora. Você acha que ela queria ser achada? Às vezes eu fico pensando. Você fez um mal para sua mãe. Mal sabe, desde esse dia. Ai, Senhor. Não é, porque, meu, coitada. E ela Pô. sempre cresceu falando, filha, nunca dependa de homem. Porque era a dor dela. Cara, ela viveu pros filhos. Hoje eu enxergo a minha mãe e ela é uma pessoa tão sábia, tão inteligente. E ela fala, eu nunca trabalhei, mas eu sou inteligente, viu? Eu sei as coisas que eu tô falando. Então, tadinha, ela precisa toda hora se autoprovar. Claro. E aí ela veio, nós encontramos a minha mãe, então ela veio toda debilitada. Eu lembro que a gente passou por um momento de estresse muito grande depois. E logo em seguida, eu ganhei muito seguidor. Então, eu tinha, tipo, 80 mil seguidores. Naquela época era muito. Pô, pois E é. foi para 115 mil. E Caraca. isso era em 2015, gente. Parece que agora, mas não era. E o que aconteceu? Os Instagrams maternos, que era uma coisa muito, eram umas mães perfeitas, com manuais perfeitos, que nunca deram danoninho para os filhos. E ok. Tomando um chá da tarde com cabelo E maravilhoso, com falando as que ficava crianças lá 24 horas com os lindas. filhos, imaginam, né? E eu sempre fui muito julgada, porque eu sempre quis trabalhar, eu ficava um pouco menos, eu sempre fui mais. É diferente, não tem certo e errado. Mas, meu, começou uma coisa que elas criaram um perfil no Instagram chamado Mães Investigativas. E elas começaram a falar que eu tinha inventado a história da minha mãe para ganhar seguidor. Jesus. Que talvez elas fizessem isso, né? Então elas acharam Elas que você... sabiam onde eu ia chegar. E elas sabiam que eu era um perigo para elas, entendeu? E eu falo isso com contundência hoje. Porque o que elas fizeram para me destruir ou para eu não crescer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque começou um negócio. Elas criaram um perfil chamado Mães Investigativas. Tinha 11 mil seguidores. E elas postavam tudo da minha vida. Que Da maravilhoso. clínica, mal. É maravilhoso porque Elas isso dá ibope. inventavam. E aí, olha que louco, tinha um monte de fake. E antigamente ninguém sabia que existia fake. As pessoas eram leigas, elas Sim. achavam que qualquer pessoa era uma pessoa. E tinha uns fakes falando, não, porque eu sou prima dela e eu sei que é mentira. Ela inventou da mãe dela. E as pessoas acreditavam. Só que eu não aguentei isso. Eu aguentei de fevereiro a junho. Eu lembro que no meu aniversário, em junho de 2015, antes de dormir, era meia-noite. Meu marido já estava dormindo, meu ex-marido. E eu, putz, muito chateada. Meu, elas estavam postando as minhas dívidas.
Então, meu carro tava com busca e apreensão já naquela época. Caramba. E elas postando na rede social. Então, eu não tenho vergonha. Isso me fortaleceu muito. Se alguém falar, você tá devendo, eu falo, eu tô mesmo, pago quanto quer. Tipo, Mas você não ficou mal? fiquei. Mas isso me ensinou. Porque não me define. Eu aprendi a me libertar do julgamento alheio. As pessoas, elas têm medo de expor fraqueza, porque elas acham que as pessoas vão ter algo para manipular elas sabendo de uma informação confidencial. Eu não tenho segredo nenhum com ninguém. Eu não tenho vergonha de falar que eu devia, que eu estava com busca e apreensão. Então, eu passei por um processo muito doloroso de cancelamento mesmo. O que que eu fiz? Em junho, cancelei o meu Instagram. Apaguei o Belas Mães. E naquela época... Com 100 mil seguidores. Sim, e naquela época você apagava, você não tinha chance de voltar atrás. Igual hoje, nós temos 15 dias. Hoje você apaga o Instagram e fala, olha, pense melhor, te dou 15 dias até a exclusão É permanente. que o Mark não quer perder ninguém, gente. O Mark não quer Não. perder um sermão daquele Instagram. Não, mas ele também sabe que às vezes a pessoa surta ali, Sim. ou a pessoa tomou um remédio, às vezes, e Sim. vai dormir e exclui. Aí ele dá eu acho que essa chance Uma também. colher de chá. Ela tá com um olho generoso pra ele. Sim, é. Então eu apaguei e sumi do mapa. Eu sumi. E eu criei um outro perfil, Natália Demian, que era o nome de casado antigo. Em dezembro fui fazer o curso, então nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Fiz o curso, comecei a atender como Natália Demian, postava os meus trabalhos. Essa história toda da tua mãe aconteceu enquanto você era gerente da clínica? Sim, Tá. Foi antes desse divisor de águas. foi antes. Tá. Foi antes, mas eu excluí ele também antes, o perfil. Então, essa foi uma parte da minha vida que fechou. Uhum. Mas que tudo isso que aconteceu, talvez se eu não tivesse excluído, eu não teria focado na clínica, visto esse problema e tentado resolver. Talvez eu tivesse até hoje lá com Belas Mães, tipo, falando de maternidade e tal. O que te deu na tua cabeça pra você fechar? Eu não tava mais aguentando. Porque naquela época eu ainda me preocupava com o que as pessoas pensavam. Eu não achava que, tipo, hoje não é uma coisa que não tô nem aí. Entendi. Naquela época, eram todas as minhas dívidas. Aí qualquer loja que queria fazer parceria comigo, elas iam lá e faziam um multirão de comentário ruim. Então foi uma perseguição mesmo. Eu fui cancelada. Caramba. Cancelada. E eu não aguentei, foi mais psicológico.